boa noite. Agora são 9 horas, eu estou aqui olhando no computador. Seja muito bem-vindo à live que nós vamos fazer agora. Eu sou a Miriam. Eu sou o William da Miriam. E eu sou a Miriam do William. A gente hoje vai falar sobre o processo da adoção. Só para situar e também, conforme as pessoas vão entrando, eu vou lançar um livro. O livro já está na fase final da diagramação, depois ele vai seguir para a gráfica. Em alguns meses, logo, né? Acho que um mês no máximo, nós estaremos com o livro em mãos. E é sobre esse livro que tem assim motivado essas lives, porque o título do livro é Enquanto Espero. É um livro que eu comecei a escrever no ano de 2015. Eu comecei a fazer registros para os meus filhos. Eu imaginei que eu teria uma gravidez, digamos, tradicional. Eu tinha passado por uma cirurgia de endometriose e sempre quis ser mãe, sempre foi o nosso sonho sermos pais. E aí a gente, pelo fato de já ter uma demora e perceber alguns problemas de infertilidade, eu decidi escrever para deixar registrado quantos meus filhos eles são, né? Queridos, amados, desejados. E aí eu comecei a escrever para eles e depois de um tempo as coisas não aconteceram como a gente tinha planejado. Nesse meio tempo, eu falei na live anterior, nós passamos, né? Eu falo mas assim, o processo sempre é do casal. Nós passamos por uma fertilização in vitro no final de 2016, que não consegui manter a gestação. E aí a gente meio que virou a página, né? E é a partir disso que a gente vai falar. Mas nesse meio tempo, em todo esse tempo, eu comecei a escrever em 2015 até 2020, eu estava fazendo registros para os meus filhos. E são registros que apontam muito para minha estadia assim de vida, para o meu estado de espírito, como eu estava enfrentando tudo aquilo. Então, como eu enxergava o William durante esse processo, no sentido do que ele sentia, do que ele estava passando ali também, o que eu também passava. E aí eu fui escrevendo. Então, o meu livro, ele é em formato de diário. E é como se fosse assim um desabafo para mim mesma. Para mim foi uma grande terapia escrever esse livro. Até fica aí uma dica, gente. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas comece a escrever o que vocês estão sentindo, sabe? Isso faz muito bem. Alivia. E aí eu fui deixando um monte de registros e agora eu vou lançar esses registros. Então são 365, digamos, de cartas, como se fosse cartas, tem bilhetinhos, tem textos enormes, mas são várias anotações de como eu fui passando. Então são 5 anos assim de muitas alegrias, algumas tristezas e assim perrengues que a gente vai passando, mas hoje a gente tá aqui para falar sobre a adoção. E eu quero também apresentar para vocês essa xícara aqui, ó. É uma xícara diferenciada e tem o título do meu livro, Enquanto Espero. É diferenciada por quê? Nossa, eu tô me sentindo a garota propaganda. Por que é diferenciada? Porque olha só, a alça dela é em formato de coração. Eu já diria para você também que pode pensar numa ampulheta, que é o símbolo que tem, deixa eu ver aqui, ó. A luz não tá ajudando muito, agora deu para ver. Ó, aqui que remete a tempo, e é essa a ideia que eu queria passar em todo o tempo para vocês. Ó, o William tá Pronto, tá. É que ele foi testar para ver se estava tudo certo. Mas o título do livro é esse, Enquanto Espero. E aí, pegando a ideia, eu coloquei aqui como se fosse aquele checklist que a gente faz, sabe, meio que na vida, quando vai fazer uma viagem, coisas de tarefas do dia a dia. E aí eu coloquei aqui: eu leio, eu escrevo, eu vivo. E aí tem uma frase da Rebecca Nemer, que ela passa por um processo assim de não ter filhos também, juntamente com o cantor Paulo César Baruch, que ela falou uma vez uma frase quando ela expôs nessa situação. Ela falou assim: não espere esperando, espere vivendo. E eu peguei muito essa frase para mim, porque
inconscientemente, eu acho que eu sempre tive essa vontade de falar, eu não vou deixar ficar me vitimizando, não vou deixar me abater. Mas isso eu escrevo muito no livro sobre isso, que são decisões diárias que a gente faz na vida e que às vezes a gente não tem não tinha vontade de levantar da cama, tinha muitos problemas com consulta médica, sabe aquela coisa de que você vai, hoje eu vou ouvir tal notícia, eu vou sair de lá animada, e era assim, frustração atrás de frustração, muitos perrengues, e tudo isso está registrado no livro, e em breve vocês terão a oportunidade de ler, e eu quero muito que vocês acompanhem e receber o feedback de vocês sobre todos esses registros. E essa caneca ela faz alusão ao livro, né? Tem o título do livro, Enquanto Espero, e é uma forma de dizer, enquanto a gente espera, a gente vive, e principalmente a venda dessa caneca hoje é R$50, para ajudar nos custos do livro, porque eu estou lançando de forma independente. Então, assim, eu tenho uma bagagem pela questão profissional de entender mais ou menos como as coisas funcionam, mas tudo é muito novo por eu estar colocando a mão na massa, e a gente precisa, né, cada vez mais poder arcar com os nossos compromissos, e é por isso que a gente desenvolveu essa caneca, essa ideia para nos ajudar na questão do lançamento do livro. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, que acenaram, que já estão mandando mensagem. E a gente agora vai falar sobre a questão da adoção. Eu vou começar falando porque... Já tá falando, né? Bastante, né? Mas sabe o que pra mim, ficou muito claro que o William, ele falava assim, Miriam, a gente precisa virar a página. Por quê? Na minha euforia, eu ficava muito preocupada, quem é mulher vai me compreender, não é que o homem não compreenda, mas a questão da mulher nascer com uma certa, eu vou falar, gente, de forma chucra, mas eu nem sei se é o termo correto assim, mas os óvulos têm uma determinada quantidade, conforme a gente vai passando o tempo, a quantidade dos óvulos, ela vai diminuindo. Então eu ficava preocupada com isso. Então vai chegando uma certa idade que aquele negócio que falam do relógio biológico, ele vai começando a despertar em você, e aí em mim começou a dar um desespero muito grande, porque eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir, porque o tempo tá correndo e a gente não tá tendo, digamos, uma evolução nisso. Parece que quando a gente tá indo resolver a questão, fazendo um tratamento, a gente descobre alguma coisa e dá mais passos para trás. Vou dar o exemplo de quando a gente começou aí na Ideia Fértil, que era pela Fundação Santo André. Aparentemente a gente ia conseguir fazer o processo da inseminação artificial, e quando a gente passou pela, acho que terceira entrevista lá, a médica vem dos exames, aí ela foi fazer um exame em mim na hora, uma outra equipe médica, e falou assim, não, você tem que tratar essa endometriose, não tem como vocês darem prosseguimento no tratamento no processo de reprodução assistida, né? Lá na Fundação Santo André, até interessante vocês saberem, a Ideia Fértil, ela promove o custo do processo que você faz de reprodução assistida, é pago por você, mas só a parte da medicação. Todo o trabalho dos profissionais envolvidos, que é uma equipe grande, gente, tem muita gente que trabalha, muita gente envolvida para fazer acontecer uma reprodução assistida, que é uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro. A gente ia pagar só a medicação, que já é um custo alto, mas quando entra a parte dos honorários médicos, aí pronto, o negócio assim nossa, a gente passou uns apuros no sentido de que quando a gente fez, a gente tinha todo o que a gente tinha, né, reservado e guardado para isso, a gente usou, a gente pegou um dinheiro emprestado, e no meio do caminho a gente teve que entrar com o nosso cartão de crédito com uma parcela muito grande. E sabe o que é triste? E eu vou falar porque assim, tem coisas que às vezes as pessoas passam sozinhas, mas o que acontece é que passou o processo da fertilização, a gente não conseguiu, né,
ter os filhos pelo processo e todo mês o cartão de crédito estava lá para a gente pagar e também quem a gente tinha pegado dinheiro emprestado uma parte, porque assim, foi muito custo, porque no meio do caminho você vai descobrindo exames, maior parte dos exames o convênio médico não cobre, porque são exames específicos, e também durante esses exames a gente vai se descobrindo, né? A gente vai, porque eles fazem meio que um cruzamento genético de tudo, e a gente se habilita para isso, e eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de fazer, nós tivemos, né? A oportunidade de fazer um procedimento caro, custoso, mas mais custoso do que pro bolso é pra emoção. E aí eu fico pensando, no meu livro hoje, um dos objetivos também, eu quero que o meu livro venda bastante, que ele fique muito conhecido e que eu ajude mulheres, casais, a se permitirem sonharem. Porque a gente teve a oportunidade de virar a página. E eu falo que a gente virou a página porque nessa loucura, né? Que eu falo loucura, mas é normal. Eu tinha o lance, eu falei, William, o tempo tá passando, eu vou fazer 30 anos. Aí fiz 30, vou fazer 31. William, vamos entrar num processo de adoção, porque é demorado essas coisas, mas eu falo, eu sou muito emotiva. Tem coisas que eu sou impulsiva pra falar, mas na hora de fazer, eu arrego. Assim, eu vou pra trás, por quê? Eu ficava falando, William, vamos tentar, né, a questão da adoção, vamos ir atrás, e o William sempre muito assim, cauteloso. Miriam, vamos fazer primeiro os processos que estiverem ao nosso alcance, vamos com calma. E eu, não, mas o tempo tá passando, e ele sempre muito mais racional. Gente, isso eu nem lembrava, eu só lembrei porque eu tenho registrado e tá no meu livro isso. Eu me lembro que o William, ele falava assim, vamos tentar fazer o biologicamente, né, tentando, e depois a gente também tem filhos adotivos. Ele falava isso, mas eu tinha dentro de mim um receio muito grande de não saber lidar com essa questão de filho biológico, filho adotivo, e também se eu fizesse um investimento muito grande, eu pensava mais na expectativa, não era só no dinheiro não, mas eu pensava muito na expectativa, e se não desse certo? São coisas que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sempre vou pensando, aquela pessoa que planeja muito, eu já penso no planejamento que não deu certo. Sabe a lei de Murphy? Que a gente, né, sempre fala assim, porque dizem que a lei de Murphy, pelo menos que eu aprendi na faculdade, foi que falaram que foi um cara do avião, que se desse errado isso no avião, aí você tem que ter aquilo para solucionar. Mas se aquela solução desse errado, você tem que ter a outra para solucionar. Aí, tipo, nada dá certo, é a lei de Murphy. Dizem que é o nome do cara, né? Mas eu já pensava assim, não, mas pode dar errado. Então vamos já pensar na próxima possibilidade. Eu já ia pensando nisso. Fazia um checklist assim mental. E o William é muito calmo, sereno. E eu por dentro assim agitada. Então assim, pela minha agitação, eram conversas que também não tinha uma certa conclusão. Porque ele falava, tudo tem seu tempo, Miriam, vamos com calma. E eu posso aparentar assim ser calma, mas assim, eu sou meio que um turbilhão, aí eu começo a falar igual agora, já tô disparada a falar. Na verdade, quando eu falava isso, eu estava trabalhando em mim também, né? Que pra gente sempre ter muita cautela. Eu sempre tive um pensamento que a adoção, ela não tinha que estar ligado simplesmente dos filhos naturais. Tanto que a gente levou um tempo, né? Hoje nós vamos fazer 13 anos de casado, mas nós estávamos em Bauru, fez a parte de fertilização, né, em Bauru, né? E aqui em São Paulo, um pouco antes de ir para Bauru, a gente estava fazendo esse tratamento lá em Santo André, foi quando ela precisou cuidar, né, mais da endometriose, e a gente descobriu, foi em Bauru, né, que eu também fabricava pouco espermatozoide. Então foi todo um processo, né, e aí a gente decidiu fazer a fertilização in vitro, né, e aí isso custou muito dinheiro, então não é fácil, e assim, para algumas pessoas vai tentando, para outras pessoas até para
não todos os médicos, mas alguns médicos, acho que por viver isso todo dia, né, uma das coisas que ficou muito marcado para mim, e até eu estava conversando com algum amigo esses dias, e ele estava falando isso, que todo tratamento das mulheres, né, desde que uma cirurgia para tirar focos da endometriose ou de qualquer coisa, são feitos no hospital, na maternidade. Então, enquanto os pais estão naquela portinha lá com aquele quadrinhos de crianças, né, essas coisas, enfeites, né, que colocam na porta das mães gestantes, né, dos pais que estão recebendo os filhos, tem um monte de gente lá que está esperando os esposos, esperando as esposas que estão fazendo cirurgia. Isso mexe muito com a gente, com o nosso psicológico, eu lembro disso. Isso é uma experiência muito marcante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer a cirurgia, foi uma cirurgia que não foi invasiva, mas não tinha sido tão foi a videolaparoscopia, mas foi o William que me levou, a primeira. E aí eu me lembro que enquanto eu chegava ali com a minha malinha pra me internar, mas era pra fazer a cirurgia, tinha gente chegando sorrindo, aquelas barrigas enormes, com a bolsa da maternidade, né? Tipo, com aquelas malinhas de criança. Aí você fala, nossa. E aí quando você sai do hospital também. E outra coisa, o William falou isso, eu me lembrei. Quando eu fiz a segunda cirurgia, que foi em 2015, o William estava trabalhando em Bauru, eu fiquei 5 dias internada, né? E aí a minha mãe estava comigo. E o médico, ele falava assim, Miriam, você tem que andar. Eu tinha que andar pelo corredor, porque eu tinha que evacuar para eu poder ter alta. Assim. Então eu queria ter alta logo. Então todo mundo que faz uma cirurgia, para ter alta, tem que evacuar. Então seja grato a Deus, porque você vai ao banheiro. Isso é sinal que está tudo funcionando. E aí eu me lembro que eu ia caminhar, né? Com uma certa dificuldade, minha mãe ia junto comigo. Aí eu caminhava, mas eu me lembro que eu passava pelo corredor embaixo, assim, aberto ali. Eu fiz no Hospital Brasil, em Santo André. Era aberto assim, você enxergava. Brasil não, São Paulo, não é? Santo André? Não, acho que é o Hospital Brasil. Gente, é um hospital em Santo André. Aí, eu me lembro que eu passava nas portas, aí tinha lá aqueles porta-maternidade, acho que é assim que se chama. E tão diferente, né, um diferente do outro, eu olhando aquilo, eu falei, ai meu Deus, mas o motivo da minha internação aqui é tão diferente, sabe? E aí eu acho que, eu até mandei um projeto para acho que foi para Patrícia Bezerra, uma deputada, que para fazer, ela cuida muito dessa questão da saúde feminina, para fazer uma lei que assim, que as cirurgias femininas em questão de quando se trata de uma curetagem, porque tem muitas mulheres que perdem seus filhos e que precisam fazer o procedimento feito no mesmo lugar. E aí você fica, o pai no caso ali tá vendo outros muito eufóricos, porque tem razão para estar alegres, comemorando, celebrando, e ele fica ali acuado, amuado, mas sem até poder esboçar alguma reação, mas ele tá ali acompanhando a esposa, acompanhando a uma certa distância, né? Teve um amigo meu que estava lá esperando a esposa dali de fazer alguma coisa, né, nesse sentido. E ele falou que veio um outro pai ali, tipo, falando, pô, você também tá aqui pra... E ele não teve coragem de falar, né? De ver a alegria que tava do outro pai. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que refletir, uma coisa que serve pra gente. E o homem também sofre isso aí, mulheres, acho que assim, eu vejo que as mulheres, pelo menos a minha, é muito de botar no papel, programar, eu vou ter com tantos anos, eu vou ter isso, com tantos anos vai acontecer isso, sabe? Desenhar ali o que vai acontecer. E a Miriam mesmo fala, e é algo que é real, né? A gente faz planos e Deus dá risada, no sentido que quem dá a última palavra é Ele. Então é Ele que sabe de todas as coisas. Então, voltando, eu queria ter certeza, e eu falava para ela, falei assim, ó, o sentido de virar a página é assim, nós vamos dar entrada num novo processo que é a adoção. Um processo muito amoroso, um processo demorado. Para vocês terem ideia, a gente começou o processo em 2018 e até hoje nós estamos na fila. Inclusive até antes da live a gente foi entrar, era uma fila... No caso é estadual essa fila.
a nossa posição, né? Isso. É relacionado ao estado de São Paulo. Não é municipal, estadual, essa aqui é municipal. É municipal, desculpa, municipal, gente. estadual e Brasil, nível Brasil. Então, na cidade de São Paulo, porque nós começamos o processo lá em Campinas. E aí o processo é muito amoroso, você tem que fazer diversos exames, não é fácil. Eu acho legal. Primeiro você começa participando lá de um processo, de uma palestra, onde que muitos pais já desistem, muitos candidatos já desistem ali. Né? Candidatos à adoção, pretendentes já desistem ali nesse treinamento. Ali não é uma palestra, né? Mas é uma palestra que leva o dia inteiro. Eu acho legal só a gente passar como se fosse a minha mania, né? Fazer meio que uma linha do tempo, mas só para o pessoal entender. A gente começou a fazer o processo em Campinas e eu só queria que vocês entendessem que quando eu falo assim, eu falo muito, eu fiz o curso Casados para Sempre, eu e o William, a gente conversou muito, é porque a adoção, ter filhos, na verdade, ter filho é uma decisão muito séria. É alguém que Deus vai te dar de presente e esse presente não lhe pertence, é um presente para você, mas esse presente de certa forma não é seu, porque você vai criar esse presente da melhor forma que você pode, mas você tem que de certa forma entregar ele. É um presente para você, você ganha com isso, mas você meio que sempre foi de quem te deu, que é no caso Deus. E uma coisa é certa também, quem dá o fôlego é Deus, e também só quem retira o fôlego é Deus, só Ele que determina isso. Isso para mim ficou muito claro cada vez mais durante todas as etapas da minha vida. E eu falo muito da importância do casal estar ligado, assim, porque quando eu comecei a conversar, a gente começou a conversar mais sobre isso, eu vi que todos os passos do William, dessa questão da cautela, dele mesmo ir se preparando, mas às vezes não falar pra mim que estava se preparando, mas ao mesmo tempo ele ser muito companheiro, e ele sempre parava pra me ouvir. O que eu queria, às vezes, era que ele falasse o que eu queria ouvir. E ele não falava exatamente o que eu queria ouvir naquele momento. E eu falava, William, mas isso a gente precisa conversar. Ele falou assim, mas vai ter o tempo, Miriam, as coisas vão acontecer, vamos com calma. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu o William. Porque o casal, para decidir adotar, na teoria, a adoção é a coisa mais linda. Mas na prática, é uma coisa muito, eu não vou falar que é feia, mas é uma coisa muito difícil. É difícil porque mexe com as nossas emoções, mexe com a forma que a gente se enxerga. Isso a gente está falando da espera, né? Porque daí tem outro processo que a gente não viveu ainda, que é a adoção em si, né? A chegada deles, o processo para frente. Isso a gente está compartilhando aqui o processo anterior, porque às vezes as pessoas acham que é muito simples e não é simples. Não é simples. É um processo, né? Então, assim, é um processo demorado, um processo difícil, igual eu falei. A gente está numa fila virtual que é municipal, estadual e nacional. E nós cadastramos lá em Campinas, aí voltando só um pouquinho, agora falou, tipo assim, uma coisa que a gente aprendeu muito, isso ajudou muito a gente como casal, é que filhos são uma bênção de Deus e que eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus e pertencem ao mundo, né? Então, é interessante a gente pensar assim, que os filhos, eles vêm e eles vão. E o casal fica. Isso é importante. Que você, do jeito que você é no início, você e a sua esposa, você vai ser no final. Porque os filhos vão crescer, vão criar as famílias deles e vão seguir. Né? Vão ser uma bênção. Vocês vão estar reunidos, assim como a gente se reúne com os nossos pais. Mas filhos são do mundo. Né? E aí, nessa fila hoje... Eu consultei antes, então a gente começou em Campinas. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, a gente vai fazer em São Paulo 2 anos que a gente voltou, né? Em fevereiro, março. Vai fazer 2 anos que a gente voltou. E aí a gente pediu transferência. Na verdade a gente estava muito preocupado, porque antes da pandemia o processo era o seguinte: além de você fazer todos os exames, tal como a gente fez lá em Campinas, passar por vários médicos, várias coisas, você é aprovado, você passa por psicólogo, você passa por um monte de coisa, e aí você
é aprovado pelo juiz, você está Habilitado. habilitado a entrar nesse processo. E aí a gente chegou aqui em São Paulo, esse processo ele tinha um prazo de 3 anos e ele acabava no dia 18 de outubro de 2022. Porque depois que nós somos habilitados pelo juiz, nós demos entrada no processo lá em Campinas em 2018. E aí nós fomos habilitados pelo juiz em 2019. De 2018 até 2019, a gente passou pela psicóloga. É uma entrevista que é feita, eu acho importante a gente falar que essa primeira reunião que o William ele mencionou, que é quase o dia todo, lá em Campinas funciona desse jeito, só que cada comarca tem um jeito diferente de funcionar. Então, no nosso caso, quando a gente, primeiro, né, porque antes de tudo, eu tive que ir lá pessoalmente até a cidade judiciária, que fica lá em Campinas, que é como se fosse um espaço que cuida de tudo, acho que são coisas, processos assim, ali da população. Aí, eu fui lá para deixar o meu nome e o nome do William. Aí tive que deixar cópia de documento e tudo falando que eu tinha interesse em participar dessa reunião. Essa reunião lá, na época, acontecia a cada 2 meses. Então, quando eles iam ter a reunião, eles me ligaram com antecedência e falaram assim, vai ter tal dia. Então, se eu não estivesse disponível e nem o William, a gente teria que participar da reunião depois de 2 meses. Então, aí você já percebe que não é assim, eu quero adotar, vai ser simples. Não é simples, porque você tem que mostrar o seu interesse. Aí a gente participou dessa reunião. Graças a Deus que na primeira reunião que eles apresentaram a data, eu e o William, a gente se programou e nós conseguimos participar. É uma reunião assim meio que de choque, faz parte psicólogo, assistente social, pessoas que já adotaram e vão contando experiências e eles passam tudo que uma família que adota criança, tanto do ponto de vista da criança quanto também do ponto de vista da família que está adotando, eles colocam tudo, porque ali é como se fosse uma triagem. Tipo assim, se não se enxerga nessa situação, pede para sair aqui e agora. Mais ou menos isso. Porque tem muita gente que já sai da reunião falando, não, por enquanto a gente não vai fazer isso. Porque às vezes não é a vontade do casal. Isso aí é igual ela falou, é muito importante. Aí depois dessa etapa, passa por diversas entrevistas, a gente passa entrevista junto, passa entrevista individual. Para quê? Para que aí fazem relatórios para mandar para o juiz. Quando ele fala, o casal está habilitado, é no sentido que o casal está psicologicamente, está tudo, fisicamente economicamente dispostos a adotar. Porque às vezes a adoção é vontade de uma pessoa só. Então os profissionais que tratam disso já são preparados para entender se é algo do casal ou é algo de uma pessoa só que pode acontecer. Tá? E aí acontece coisas, mitos que as pessoas não sabem, que tipo, você vai as pessoas acham que eu vou lá num abrigo infantil, vou olhar aquela criança, adorei essa criança, vou levar para casa. Não é assim. Então participei da fila, igual eu falei hoje, aí eu consultei, né? A Miriam anotou aqui, primeira anotação dela. Vou mostrar até para vocês aqui, porque eu não vou mostrar o nosso documento, né? Porque aqui tem o número do processo que a gente no nosso processo de adoção, mas todas as consultas que eu fiz, eu vou anotando aqui a posição. Dia 31 de 1 de 2020. Eu anotei aqui, a gente já estava habilitado, é que eu comecei a anotar nessa data, né? Eu não vejo sempre, eu me programo mentalmente para ver isso antes. E aí hoje o William consultou. Consultei antes de começar a live. Com mais frequência. Hoje 11 do 8. 105. E aí isso daqui iniciou lá em Campinas, né? Então isso aqui é na cidade, tá? Porque era na cidade de Campinas. Agora tá na cidade de São Paulo. E aí tem outro número lá que é o do estado, né? O número do estado, se eu não me engano, é 7.000 e tralação. Tem bastante família habilitada. Aqui, ó.
No nosso caso, essa posição é na fila. Na nossa frente tem 104 casais, 104 famílias habilitados para adotar. Mas não significa que eles vão adotar, que tem 104 pessoas de fato na nossa frente. Por quê? Porque a fila ela anda de acordo com o perfil que a criança aparece. Eu faço assim, entre aspas, perfil, porque é uma coisa que mexeu muito com a gente, quando a gente foi preencher. É como se a gente fosse comprar um carro. Você tem que colocar se você vai querer a lanterna fosca, se você vai querer a lanterna clarinha. Então, gente, você tem que preencher tudo. Tem que colocar uma opção, não pode deixar em branco. Né? Inclusive, se vocês quiserem mandar pergunta aí, daqui a pouquinho a gente começa aí a responder. Mas pode já escrever que a gente já se programa aqui para responder. Na posição do estado de São Paulo, tem 3.645 pessoas habilitadas, né? Isso aqui são famílias, né? Famílias habilitadas. Quando a gente fez depois que a gente fez a reunião, o que ficou claro para mim e pro William é que a gente, tipo assim, é como aquela firmeza. A gente tá dando o primeiro passo, a gente meio que já tinha muita certeza, meio não, né? A gente já tinha totalmente a certeza que queríamos continuar, e pra gente foi muito feliz quando passaram a relação de todos os documentos e exames que a gente deveria fazer. E aí eu vou citar um exemplo de coisas que mexem com a gente. Na lista de documentos, assim, tem tudo da sua vida, as suas declaração de imposto de renda de anos passados, o ano atual. E eu me lembro que eles pediam lá na relação uma foto do casal, uma foto da casa do lado de fora e uma foto do casal. Aí eu tirei foto do lado de fora, de onde a gente morava na época, lá em Campinas. Inclusive na foto, eu tava vendo o processo um dia desses, na foto tá o nosso antigo cachorro. E a foto do casal, eu tirei uma foto de dentro de casa, mas assim, sabe o que é você pegar o celular, bater a foto, aí, claro, tem que levar tudo impresso, né? Bati a foto da minha casa do lado de dentro. E mandei uma foto minha com o William, mas uma foto muito bonita, que a gente estava numa viagem e tal. Aí quando eu cheguei lá para levar a pastinha com os documentos, o rapaz que me atendeu, ele fazendo lá o cheque, né, de tudo que eu tinha levado, chegou na hora da foto, ele falou assim, eu não vou poder aceitar, você vai voltar com seus documentos, você volta aqui depois. E volta tudo, ele não fica, não tem assim, eu trago depois. Você só dá entrada no processo quando tá tudo ok. Tudo. Aí eu falei assim, mas por que você não pode aceitar? Qual a parte? Porque assim, sabe aquelas coisas que você revisa antes de mandar? E, gente, eu quando se trata disso, eu falo, nossa, mas eu chequei tudo, o que eu fiz? O que eu deixei faltando aí? Aí ele falou assim, moça, tá pedindo foto sua e do seu marido, mas tem que ser uma foto dentro da sua casa. É uma foto sua e do seu marido dentro de casa. Eu falei, sério? Não serve essa que eu tinha levado lá da viagem, que estávamos nós dois num ângulo muito bom. Aí falou assim, não, tem que ser vocês dois dentro da sua casa. Além dessa da sua casa, você e ele dentro da sua casa. Eu falei, beleza. Eu me lembro que depois, né, eu voltei com a pastinha pra casa, com toda a documentação. Tirei a foto, eu e o William, eu me lembro. Aí eu tenho essa foto guardadinha. E aí eu me lembro, falei, caramba, essa foto tem história. Acho que assim, sabe aquelas coisas que o olhar, a gente fala muito pelo olhar? Eu acho que o meu olhar ali tá falando, olha, essa foto tem muita história porque ela que vai pro processo de adoção, parece que ficou mais marcado ainda pra mim. Aí eu levei, né, toda a documentação, a gente teve que começar a saga depois de outras coisas que são questões de saúde. E como o processo é demorado mesmo, a gente começou a fazer os exames. São exames do coração, exame de sangue, exame de tudo, você imaginar. Exame psiquiátrico, e não é com qualquer psiquiatra, é com psiquiatra... Forense. Digamos, habilitado. Na verdade, também. Eu queria saber se a gente era psicopata, né? Aí ele fez, e a gente tinha que ir junto para essa consulta, né? E acho que no livro eu conto algumas coisas em relação a isso, porque eu me lembro que esse médico especificamente lá em Campinas,
a gente teve muita dificuldade, assim, acho que foram uns Remarcou, 3 meses remarcou. marcando, desmarcando. Eu me lembro que uma vez eu já tinha falado na escola que quando ele podia atender era no dia que eu tinha aula. E aí eu falei na escola, eu falei assim, ó, hoje eu vou precisar sair mais cedo para eu poder fazer essa consulta com meu marido, né, tal, porque tem horário. Aí eu me lembro que tinha que coincidir a minha agenda com a do William, com a do médico e tal. Eu me lembro que eu estava almoçando, o telefone toca, eu tava naquela alegria de falei, nossa, eu vou dar mais um passo hoje, fazendo essa consulta que já tinha sido desmarcada várias vezes. Aí o telefone toca, era a secretária dele falando assim, olha, hoje o médico não vai poder atender, a gente vai ter que remarcar. Meu, eu me lembro que eu falei assim, então eu vou trabalhar, né? Tipo, eu ia voltar para a escola, mas eu não ia dar todas as aulas, mas eu já fiquei naquele momento com o coração tão apertado que eu falei, nossa, mas por que as coisas parecem que são tão mais demoradas, tão mais difíceis? E aí eu me lembro que foi um dos dias que eu chorei bastante, assim. A gente chora, depois a gente enxuga as lágrimas, aí a gente depois chora de novo quando é preciso chorar. Mas a adoção é um processo que mexe muito com a gente. Tem uma fala da reunião que a gente participou que eles deixaram muito claro assim pra gente que o nosso filho, quando você é mãe e você tem uma gravidez biológica, durante 9 meses você e o seu esposo, eu tô falando como se estivesse falando só para mulheres, né? Vocês se preparam, tanto questão de espaço, questão de emoções, vocês já estão se preparando para serem pais, para receber um novo ser na casa, né? E aí, quando se trata e ele chega, vou usar o termo que foi usado lá, ele chega assim, sem formatação nenhuma. Você que vai dando aquela formatação, né? Porque ele vai crescendo com você. No nosso caso, os nossos filhos, eles vão chegar já com uma história. E a gente não pode negar a história deles. E aí eles usaram esse termo, né? Você quer falar, amor? Da mochilinha? Pode falar. Eles falam que a criança que vai chegar pra gente, os nossos filhos, eles vão chegar como se fossem segurando uma mochilinha, que é a mochila da história deles. Só que quando você abre essa mochila, não tem coisa bonita, só tem coisa triste, difícil. E aí é importante também saber que no Brasil é tudo voltado para que as crianças fiquem no vínculo familiar. A criança só vai para adoção em último caso. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala, né, o processo é demorado, realmente é demorado, mas é necessário. É necessário ser demorado, porque eu enxergo o seguinte, que o Estado só tira a criança do seio familiar no último caso. Então ele tenta de todas as formas fazer com que a criança continue naquele vínculo familiar. Então, se o pai e a mãe não podem ficar com os filhos por questões que não têm condições, né, psicológicas de criar, tenta um tio, tenta um avô, sempre vai tentando. Só que o que é triste é que nessas tentativas as crianças vão fazendo aniversário. E quanto mais velha a criança maior é a dificuldade para serem adotadas. Vou dar exemplo nosso, né? Quando a gente fez o cadastro, nosso cadastro é crianças, 2 crianças, podendo ser irmãos ou não, de 0 a 6 anos. Então, se essa criança fizer 7 anos, ela sai da nossa lista, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, é algo que mexe muito. Mexe muito e, assim, o processo é demorado. Né? Igual a gente entrou em 2015, já estamos em 2022. Não, a gente entrou em 2018. 2018, desculpa. E aí a gente acha que a gente chegou já a momentos, acho que igual a Miriam falou, quando a gente fez o processo, a gente achou, nossa, no próximo Natal as crianças estarão conosco. E não é assim que funciona. Eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou me emocionar muito. Mas tem coisas que eu comprei, porque quando assistente social... só voltando, né? A gente fez os exames e tal, depois que a gente
Passou, só nesse tempo todo a gente passou 2 vezes, teve que fazer 2 vezes os exames do sangue e do coração, porque pelo prazo já tinha vencido, tinha um tempo lá. Então assim, ficou tanto tempo até chegar na mão da juíza, foi uma juíza que nos habilitou, até chegar na mão dela, esse processo todo ali na vara da infância, a gente precisou repetir alguns exames. E a gente conseguiu, a gente ia assim feliz da vida, porque é como cada coisa que acontece durante o processo, a sensação é que a gente está mais perto, a gente está mais perto. Por mais demorado que seja. Aí eu me lembro que a assistente social, a gente passou lá na cidade judiciária, a gente ia, né, fazer as entrevistas com a psicóloga, e aí depois eles marcaram uma visita na nossa casa. Eu e o William, nós tínhamos que estar juntos durante a visita da assistente social. A assistente social chegou na nossa casa, ela olhou tudo. Ela abriu porta porque é um procedimento, né? Ela olhou, ela falou dos portas-retratos que a gente tinha e ela falou assim: eu vejo que vocês gostam de foto. E eu tinha acho que 2 portas-retratos no rack ali da sala. Aí ela falou assim: já deixa um porta-retrato separado, pronto, reservado, para quando o filho de vocês chegarem, as crianças chegarem, você já vai ter um porta-retrato para colocar a fotinho dela, e aí elas vão se sentir mais pertencentes ao lar de vocês. E a assistente social foi um doce de pessoa, assim, ela conversou muito com a gente, ela anotou tudo. E ela sabe assim, ela falou assim: nossa, a criança que chegar aqui nessa casa, acredito que vai ser muito abençoada, porque vocês... Ela falou, sabe, coisas boas pra gente, e foi muito bom receber a visita dela. Mas tudo isso serviu para quê? Pra levar, né, todos os relatórios para a juíza poder nos habilitar. E aí o William falou, né, nós fomos habilitados em 2019. Em outubro desse ano, de 2022, faz 3 anos que nós estamos como casal habilitado. Isso significa que qualquer hora que a criança apontar, de acordo com o nosso perfil, nós seremos chamados para conhecer os nossos filhos. Esse processo de conhecimento a gente ainda não vivenciou, mas o que a gente tem conhecimento que explicaram pra gente é o seguinte: qualquer hora o nosso telefone toca. Gente, aí eu tô me lembrando de uma coisa, eu me lembro que ela falou assim, quando o telefone tocar e for, né, pra vocês conhecerem as crianças, eu me lembro que eu salvei no meu celular, nos meus contatos, tudo como cidade judiciária, vara da infância, e eu me lembro quando tinha algum número desconhecido que me ligava, e às vezes eu tava em sala de aula, eu ficava naquela coisa, e quando era o William naquela ansiedade, e quando era o William que me ligava, eu parecia que tinha uma necessidade de retornar imediatamente para falar: ligaram para você? Depois, isso é mais no início, depois passa, porque tem dias, na verdade, que eu nem me lembro, que o telefone pode tocar a qualquer momento e que a nossa vida pode mudar completamente. A gente vive esperando isso, né? A gente tá grávido, né? Assim como uma grávida não sabe o momento que vai nascer, a gente também está nessa espera, né? Que é uma ligação para, nasceu, né? Chegou. Só que eu falo que é uma ligação que, assim, a gravidez tem 9 meses, né? A gente já tem alguns anos e... Mas é uma ligação para é um momento para mudar a vida. E só, antes de você falar, quando a gente falou que estava no processo, né? E no dia 18 de outubro de 2022 ia vencer esse processo. Então, no processo antigo, o que ia acontecer? A gente ia ter que fazer o processo tudo de novo. Então, devido à Covid, quando a gente chegou aqui em São Paulo, a gente entrou, né, em contato, e até para uma advogada que ajudou a gente, a mãe da... Não precisa, não. Não precisa falar. Não. Ajudou a gente e foi uma bênção pra gente, né? E aí a gente transferiu o processo aqui para São Paulo, e aí não precisou atualizar. Acho que devido à Covid o processo mudou, então automático, a gente não precisou fazer todo aquele processo de novo, fazer os exames, tudo. Então a gente já está aqui na comarca aqui de Santo Amaro, aqui em São Paulo, e está aguardando, né? A gente já passou por uma entrevista aqui, então tudo certinho, então não vai vencer. E eu falo para vocês que essa espera e essa angústia
de chegar ao dia 18 de outubro de 2022 e acabar, né, e ter que fazer tudo de novo, e a gente não saber, né, a Miriam não tinha essa decisão de vamos fazer todo o processo de novo. Então são coisas que realmente mexem com a gente fala, poxa, e agora? Como é que vai ser? Mas também a gente, ao treinam pra gente, fala assim, viver um dia de cada vez, quando chegar lá a hora a gente sabe o que faz. Eu vi aí uma mensagem da Vivian, um beijo, Vivian. Quando eu falava pro William assim, né, vai chegar outubro e assim, querendo ou não, tenho que pensar nisso. Ter que fazer todo o processo de novo vai mexer muita coisa dentro de mim. Então eu tô pedindo muita graça para Deus. Eu falava para ele, tô pedindo muita graça para Deus, para ele orientar aqui dentro, para eu ficar em paz. E aí, a assistente social daqui de Santo Amaro, ela entrou em contato com a gente. Então, o nosso processo já está aqui em Santo Amaro. E ela fez uma entrevista online com a gente e foi muito gratificante para nós sabermos que a gente não vai precisar passar pelo processo, digamos, do zero. Na fila, a gente ia continuar seguindo a sequência, não ia mudar a nossa ordem na fila, a nossa classificação. Mas passar pelo processo de novo, porque para mim é muito custoso. É custoso ter que ficar separando documentos. Ah, Miriam, mas é só separar documento. Mas comigo vem todo, pra mim, vem toda uma carga de assim, nossa, até quando você vai ficar separando documentos? Até quando, tipo, você tem que ficar mostrando os exames, ficar coisas que eu comprei, por exemplo, teve o primeiro Natal que a gente pensou que já estaria com as crianças. É porque a questão do Covid atrasou muita coisa, né? Então, os processos ficaram parados porque não tinha visitação. Até vou voltar a falar sobre isso, gente. Mas, então, eu me lembro que eu comprei um negocinho para colocar na árvore de Natal, já pensando nas crianças. Eu comprei uma árvore de Natal maior, já pensando nas crianças. E aí eu lanço, até que eu falo assim, tipo, ó, enquanto espero, é pra gente saber esperar. Muitas vezes eu me vejo como uma pessoa que teve muita dificuldade e luta para que saiba esperar. E cada dia mais eu agradeço a Deus porque eu tenho aprendido a esperar com mais beleza, sabe assim, ver beleza em meio ao caos. É isso. E sobre a questão eu ia falar, e agora fugiu da minha mente, mas eu ia falar sobre as crianças. Ai, gente, fugiu da minha mente. Você começou lá falando que a assistente social pediu para colocar a fotinha, igual você falou aí da foto, que a gente tinha árvore de Natal e tinha aqueles globinhos onde você colocava a foto. Eu sou muito emotiva, eu fico, sabe assim, já planejando, sonhando, uma coisa que é muito boa, que é sonhar. E no meu livro eu falo bastante sobre essa questão de sonho. Pedi assim, e Senhor, não deixa eu parar de sonhar, eu parar de acreditar que as coisas podem acontecer, mas também não deixa eu colocar todas as expectativas da minha vida só nisso. Porque as coisas não acontecem só porque a gente quer. A gente tem que saber conviver com as coisas que conforme elas vão acontecendo, né? E eu falo tudo isso pra mim. No meio desse caminho todo, uma irmã virou pra gente e falou assim, se Deus deve alguma coisa pra gente. Ela falou bem especificamente, Miriam, Deus não te deve nada. Não te deve nada. É verdade. Então assim, Ele continua sendo Deus, se Ele dá, se Ele não dá, e Ele não nos deve nada. Né? O maior presente Ele já nos deu, que é a vida eterna, né? Então são coisas que a gente tem que aprender, e igual a Miriam falou, que esperar faz parte da vida e que a gente aprende devido na raça ali, né? Aprendeu que esperar faz parte da vida e tudo isso faz parte. Obrigada, Ricardo. Aí, ó. Obrigada. É isso mesmo, eu ia falar sobre o Covid. Uma advogada lembrou a gente. Interrompeu o Covid, interrompeu os processos. Então, o que vai acontecer com a gente, que ainda não aconteceu, é quando o telefone tocar, que a nossa vida vai mudar muita coisa na nossa vida.
A gente vai continuar se amando, né, amor? Mas a questão, o amor vai ser maior, vai ser compartilhado. A questão é que as crianças, aí a gente vai até o orfanato conhecer as crianças, mas não, as crianças ainda não estão sabendo que nós podemos ser pais, os possíveis pais. Eles vão mostrar fotos nossas para as crianças, a gente vai lá para ver o perfil das crianças, como o William falou, são 2 crianças de 0 até 6 anos de idade, independentemente do sexo e tal. E aí a gente vai começar a conviver com essa criança até ela vir para a nossa casa. Uma coisa que é importante falar, quando a gente vai preencher lá a questão da adoção, a gente preenche se a gente quer a nível só da cidade, se a gente quer estadual ou se a gente quer nacional. Quando você é chamado para visitar a criança, você precisa ter disponibilidade para ir até o lugar onde essa criança está e passar um tempo com ela. Então pode ser 1 semana, 2 semanas, vai depender muito ali. A gente se limitou só São São Paulo. São Paulo. Então assim, o nosso filho pode vir daqui, da cidade mesmo de São Paulo ou de outra cidade que esteja localizada no estado de São Paulo. E aí depois os filhos vêm pra gente, aí se as crianças também, isso tudo com a supervisão do psicólogo, da assistente social, se viu ali que deu, digamos, o match, que se fala? Sim, entre a criança e a família, aí eles vêm pra casa, aí a gente passa por supervisão, fica como adoção temporária, até o assistente social e o psicólogo vendo que tem adaptação por parte da criança e por parte da família para a gente ter a guarda permanente, para realmente passar para o nosso nome. E é triste, mas tem crianças que são devolvidas nesse meio desse processo aí. Então, porque é difícil para todo mundo, né? Então, assim... A gente... o que a gente ouviu na reunião é que assim, a criança chega com a mochilinha, né, com um monte de coisa, e é a história dela. Essa criança, ela já foi abandonada, ela já foi desprezada, e eu acredito muito, uma vez eu li até um livro que fala sobre a cura das memórias. Eu acredito que cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, a gente já tinha memórias ali. Então, o que a mãe canta, o que a mãe fala, o que a mãe consome, tudo interfere na criança, né? E pela idade que a gente está pegando os nossos filhos, eles podem vir com marcas, né, na mente. E são coisas assim que... Gente, tem muita coisa que a gente vai falando. Eu tô me lembrando aqui de coisas que a psicóloga, ela falou que podem ser manifestadas depois de uma certa idade. E a gente tem que estar prontos para esse desafio. Por isso que eu falo da questão do casal tá muito bem entrosado, estar decidido... E porque são coisas que a gente vai passar juntos, ninguém passa nada sozinho. Então é muito importante isso, ainda mais porque eu sempre gostei muito do tema da educação e assim, a criança ela faz o que o adulto faz, ela segue o que o adulto faz. A criança, ela imita, ela não faz o que você fala, ela faz o que você faz, né? Então a gente precisa muito ter esse entrosamento para falar a mesma linguagem, para os nossos filhos saberem que ali eles são aliados. Os filhos têm que ver isso. E aí a assistente social, ela sempre falava assim pra gente durante a visita, né? Ela teve vários contatos com a gente, mas ficou muito marcado pra mim que ela falava assim: você sabe que criança vai testar. Nesse dia que ela foi lá em casa, eu tava com uma camiseta da escola que eu trabalhava, então ela falou assim: você é professora, então você sabe, né? Eu dou aula pra maiores, né? Mas eu falei assim: eu sei, eles realmente testam a gente, criança testa, né? E ela falou assim: eles vão testar para ver se realmente vocês amam eles vão fazer de tudo. Pode ser que eles no primeiro momento não esbocem nenhuma emoção, não reajam em relação a nada, e pode ser também que já no primeiro momento vai ter uma reação, um de um jeito, outro de outro, mas ela falou: vocês têm que estar cientes disso, e a gente tá nessa espera. E uma coisa interessante também é que, como a gente está adotando crianças de 0 a 6 anos, né? Muitas pessoas adotam crianças com 0 anos, né? Por quê? Um dos motivos, uma das coisas que eles falam que se a criança atender pelo nome, é verdade. você tem que chamar a criança pelo nome que ela atende.
Agora, se a criança não atender pelo nome, você pode mudar o nome da criança. Então, se a criança que vier pra gente, ela já se reconhece pelo nome que ela é chamada, a gente não pode alterar o nome. A gente pode colocar um segundo nome. Um segundo nome, né, tal. Que é o nome quando a pessoa tem dois nomes? Nome composto? Nome composto, você pode fazer isso. Claro, depois que a gente tiver a guarda definitiva, né, aí a gente vai colocar o nosso sobrenome. Se quiser alterar a cidade de nascimento, pode alterar. Mas se a criança ela já se reconhece por aquele nome, a gente tem que manter o primeiro nome da criança. E eu não vejo a hora das crianças chegarem para eu poder vivenciar, eu juntamente com o William, a gente ter assim essa questão da casa cheia, né? Eu falo muito sobre isso no livro. Que uma vez eu relatei que quando as visitas vão embora, a casa fica silenciosa. Não que eu vivo cantando. Eu acho que esse sentimento os nossos pais devem sentir, né? Porque de repente, né, meu irmão, né, os meus sobrinhos, eu acho que vocês devem conviver isso, né? Os avós, a casa tá cheia, todo mundo lá fazendo bagunça, comendo, pulando e tal. Aí daqui a pouco, tchau, todo mundo embora. Aí só os pais lá, né? No caso do seu pai e sua mãe, né? Minha mãe e meu pai, lá sozinho lá. E aí confirma aquilo que a gente falou no início. Que filhos são bênção de Deus, vem, mas no final quem fica são o casal ali, né? Acho que pode aí abrir, pessoal, escolher um dia? Gente, eu dia do livro? Um dia do livro. E aí a Miriam vai postar lá também. Então, assim, essas canecas aqui, muitas pessoas já compraram, tá? A gente agradece porque Enquanto Espera é o título do livro. Então, assim, a Miriam desenvolveu aí essa caneca aí, diferenciada, com um coraçãozinho aqui, para arrecadar, para investir no livro que nós estamos fazendo independente, né? Então vou pedir para vocês. Pode escolher um número aí, pessoal, que ela vai ler. O primeiro número que aparecer dias, né? é de 1 até 365. O primeiro número que aparecer, eu vou ler o que está escrito aqui, o que eu relatei. O nome do livro, no passado, era 365 dias à espera. A sua espera. A sua espera. Só que passou os 365 dias. E assim, é interessante que 365 dias, muitas emoções. Oi, Ruth. Eu fui no seu casamento. Foi lindo. 174. 174. Eu vou ler o que eu escrevi no... Opa, já passei aqui, peraí. Tá chegando, gente, peraí. 192. Olha lá. Aí, cheguei. 174. Olha o que eu escrevi. Eu acredito na generosidade do próximo, a graça nos detalhes do dia a dia. Hoje meu coração sorriu porque eu vi Deus cuidando de mim por meio de um prato de comida. Nossa, eu tava falando com você domingo sobre isso. A Miriam com fome fica chateada, hein? Mas tem uma história por trás disso, é que hoje não dá tempo de eu contar. Mas assim, a minha caneca, número 300 lá, olha lá o 300. Não, mas eu não terminei, 174. Desculpa, vai, termina. Filho, seja a pessoa que faz o outro sorrir, que vejam Deus em você. Gente, é que nesse dia eu tava precisando de comida de sal. E eu era nova na cidade e não tinha... Esse era o quê? Bauru? Não, era Campinas. E a senhora que tinha alugado a casa, ela foi ver que a minha... tu tava falando sobre isso ontem. No domingo, eu tava falando sobre Dona isso. Isete, Ruth, depois eu conto a história. Eu vou gravar um stories falando sobre esse dia. Eu só vou ler agora o dia 300, porque eu tenho 1 minuto pra terminar a live. Isso. Peraí, gente, 300. Se for um texto grande, não. Não, peraí, tá chegando. Peraí, 300. Oh, meu Deus. Mas Não, 300. Adoro ler tudo que já escrevi, por isso cá estou eu, escrevendo. Hoje seu pai e eu vamos participar de uma reunião de jovens. Imagina se você já estivesse conosco. Seria uma festa maior e o trabalho de preparação também. Me sinto bem em pensar em você e como será quando você estiver em nossos braços. Por enquanto somos seu pai e eu. Buscamos Deus para sabermos te criar quando você chegar. Acho que essa busca persiste até hoje. Quando ele chegar, ele vai ser mais intensa ainda. E vai ser uma alegria muito grande. Muito, muito, muito. Gente, tem 1 minuto para acabar. Eu agradeço muito. Tem
tem mais coisas assim de detalhes, digamos, de adoção, mas a live vai ficar gravada. A Janine falou, né? Cheguei no final. Eu vou contar a história do prato de comida. E eu agradeço muito e que vocês, o maior incentivo, o maior presente que vocês podem dar pra gente aqui, pra vocês orarem, pra que Deus abençoe, pra nós sermos pessoas capacitadas pra criar filhos, né? As crianças, cada vez mais, elas precisam da nossa presença, eu vejo. Sempre precisou, né? Cada vez mais, porque acho que a gente tá meio desligado dessa questão. Que a gente precisa dar atenção a elas e ajuda a gente, pessoal. Ajuda a gente, compra caneca, ajuda a gente a fazer fazer maior número de livros para a gente poder aí ajudar outras pessoas que passam por esse processo, que não é um processo fácil, tá? Então assim, manda lá uma mensagem lá para a Miriam lá no direct, fala, né? No Instagram, direct, manda lá para ela e peça sua caneca, tá? Uma caneca muito bacana, com o título do livro, Enquanto Espero. E eu também já estou estudando todas as formas de fazer com que as coisas fiquem mais dinâmicas, assim, para criar link de venda e tal. É que eu sou muito, digamos, receosa, sabe? Acho que vocês estão me conhecendo um pouco mais, porque assim, eu tenho um receio de colocar alguma coisa e não dar certo no primeiro momento, então eu acabo indo com muita cautela e isso às vezes acaba demorando um pouco das coisas acontecerem. Mas eu quero agradecer demais a presença, a participação de vocês aqui nessa live. E se por acaso ficou alguma dúvida sobre processo de adoção, sobre como nós estamos esperando, pode mandar pergunta. Pode mandar pergunta. E mulheres, os homens também sentem, por mais que às vezes a gente não fale, né? E assim, o sofrimento de vocês é o nosso sofrimento. Quando a gente casa e ali no altar a gente ouve, né? Na alegria, na dor, né? Na riqueza, na pobreza. Então assim, nós homens, por mais que às vezes a gente é calado, a gente também sente. Então compartilhe, igual ela falou aí no início ali, e nós não temos bola de cristal, fale conosco, tá bom? Então assim, sofram, mas compartilhe o sofrimento com os esposos. Né? Aí o William pergunta, mas por que você tá chorando? Não sei. É o que a gente mais ouve. Mas tem eu dia que tá preciso. sentimental, tá chorando, né? Por que você tá chorando? Nada. A mulher sempre fala assim, não, eu tô chorando. Não é nada, sempre nada. tem um porquê, Nada. ninguém chora do nada. Mas não quer por falar, nada, e aí mas... como é que a gente faz? Aí bom, espera, né, gente? Enquanto espera, agrada a esposa, né? Então, quando casa, vem com um pouquinho, né? Com doses de paciência, porque faz parte enquanto se espera. Eu me lembrei rapidinho do que o Cláudio, meu primo, Pode falou. ser que vai cair, gente. Não, mas ele vamos falou lá. assim, casamento tem duas palavras que definem. Paciência e beleza, que define o casamento. Se deu tudo certo, beleza. Se não deu, paciência. Não sei se é essa a ordem, mas a ideia é mais ou menos essa. Gente, nos ajudem para que a gente receba os nossos filhos, assim, que eles se sintam muito amados e que eu não vejo a hora de compartilhar isso, mas enquanto eu espero, nós esperamos, né? A gente vive, e é isso que é mais importante. Você vê que uma mulher tem essa luta aí constante, né? Eu. Então, assim, mulheres não é eu, é nós. Estamos juntos sempre. Nós. Eu vou mudar, gente. Primeira pessoa do plural, nós. Tira a primeira pessoa do singular, eu. E vai para nós. Nós esperamos, enquanto nós esperamos, nós estamos aqui vivendo um dia de cada vez, dias mais fáceis, dias mais difíceis. E não vejo a hora desse telefone tocar e falar, vem conhecer, eu vou, nós vamos. Tá vendo? Nós vamos e vai ser bênção. Vai ser, já é. É isso, gente, eu não sei, já era pra ter caído, né? Que passaram-se 4 minutos mais. A gente não tem muita experiência. Porque não era uma hora. Pra finalizar, então, fala mais um número, porque já li 2. Fala mais um número que eu leio, de 1 a 360... Fala não, né, gente? Escreve. De 1 a 365. Vai lá, pessoal, pede aí pra gente aí. De 1 a 365. O número. Ninguém quer número nenhum.
Então peça sua caneca no direct, manda pra gente a caneca bem... Ó, 35, o Ricardo pediu lá, ó. Tá. Já era pra ter. Peraí. 35. 35. Peraí que tá chegando aqui, 35. Ixi. Vamos. Ih, então olha, tem tudo a ver. Ó. O telefone tocou, o coração bateu acelerado. Chegou a nossa vez? Calma, ainda não. Tudo tem seu tempo determinado. É possível ter calma? Sim, é possível. Mas não se iluda. É difícil conviver confiante, em meio a tanta descrença no autor da vida. É isso, fui eu que escrevi. Foi uma conversa interna, eu comigo mesma. E é isso, gente, muito obrigada. A gente vai finalizar por aqui. E eu vou gravar a história do... Vou gravar a história do prato de comida e vou colocar isso. Boa. Gente, muito obrigada, tá? Um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela participação. E aí, os próximos... Vocês que pediram outros números, a gente, numa próxima live, a gente lê, ó, vou até anotar, anota aqui, ó, 197 da Thalita e o 55 da Dilma. E o livro, né, gente? Ajudem a gente, compre o livro. Quando começar a vender. Porque eu hoje você ajuda o livro aqui, ó. Ajuda o livro com a caneca aí. Uma caneca muito legal, interna e diferente, o coraçãozinho, tá? Um custo bacana aí para ajudar a gente, pra gente comprar as coisas pro livro, né? Tem muita gente envolvida, tem a pessoal que cuida da arte, então tem bastante coisa aí, diagramação, muita coisa, tá? Gente, obrigado, boa noite, que Deus continue abençoando vocês aí. Amém. E enquanto esperamos, não significa que a gente tem que esperar triste, tem que esperar feliz, porque esperar Deus caminhando. sabe esperar é caminhar, como diz a Bíblia, e que tudo não, faz parte. parte. É uma música que fala isso. É uma música. É. Esperar é caminhar. Esperar é caminhar. Então, assim, a gente não tem que ficar cabisbaixo, tem que viver a vida, seguir em frente, porque as coisas acontecem. E a Thalita falou da caneca maravilhosa. Aí, gente, vocês já explicam todo o porquê dessa caneca. Porque tem aqui, ó, a questão de tempo, enquanto espero. E viva, vamos viver. Que você brinde bastante com essa caneca. E vivo, vamos ver assim. Acho que tá. Aqui, ó. Vamos virar aqui. Aí, ó. Aê! Gente, obrigada. A gente tá aí. Olha tchau. Meu cabelo. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau, gente. Tchau, obrigada. Deus abençoe.